Essa é a parte 2 da aula 1 sobre a elipse verdadeira, elementos, traçados e tangentes, que faz parte da unidade 2, curvas cônicas. Lembrando que estamos aqui no nosso cronograma, seguindo o nosso 15º encontro no dia 25 de abril, estudo assíncrono, curvas cônicas, conceitos e elementos, que foi a parte 1 dessa aula, e agora a elipse verdadeira, traçados e tangentes. Vamos então aos elementos. Relembrando, a elipse é um lugar geométrico no plano cuja soma da distância a dois pontos fixos desse plano é uma constante. Considerando os pontos fixos F1 e F2, teremos que este segmento F2P e este segmento PF1, que estão aqui retificados, o segmento F2P' e o segmento P'F1, que estão também aqui transferidos, e o segmento F2P2' e P2'F1, também transferidos aqui para baixo, vão ter uma dimensão constante quando somados. Vamos então aos elementos da elipse. O centro é o ponto médio de seus dois eixos, no qual ocorre a interseção entre eixos, chamaremos aqui de O, lembrando que a curva da elipse não é desenhada de compasso. O O será apenas um encontro entre eixos e não centro de traçado de arco. Temos os focos, que são pertencentes ao eixo maior, simétricos em relação ao centro da elipse. Os eixos F1 e F2, que já entendemos que são aqueles pontos fixos, a partir dos quais os pontos da própria curva produzem uma distância constante quando somados em relação a estes pontos. O eixo maior contém os focos. Então, o eixo maior é esse que passa por F1 e F2. E o eixo menor é o que passa de forma perpendicular. Dizemos que o eixo maior mede 2A, ou seja, metade do eixo mede A. E o eixo menor mede 2B. Então, a metade do eixo mede B. Vértices são os pontos de extremidades dos eixos maior e menor. Temos nessa ilustração o eixo maior definido pelo segmento AB e o eixo menor definido pelo segmento CD. A distância focal é a distância entre os focos F1 e F2. Vamos dizer que a distância focal mede 2C, sendo metade da distância focal, ou seja, a distância entre um foco e o eixo menor, igual a C. Raio vetor é o segmento de reta que une um dos focos a um ponto qualquer da elipse. Temos aqui representado dois raios vetores. Um que sai de F2 em direção a D e o outro que sai de F1 em direção a D. Se a soma dos raios vetores é sempre uma constante, temos que a constante D é igual a D mais D'. Assim, considerando que F2D igual a D e DF1 igual a D', então, sendo constante, consideraremos que também F2Q e F1Q também vão dar uma soma que é igual à constante D. O segmento F2R somado ao segmento F1R também vai somar a constante D. E o segmento F2B
e o segmento F1B, também sua soma será a constante D. Bom, se F2B, aqui F2B, mais F1B é igual a constante D, sendo F2B igual à distância de A, que é metade do eixo maior, e a dimensão C, que é igual à metade da distância focal, né? E sendo F1B igual a A menos C, na nossa pequena equação teremos então A mais C mais A menos C. Mais C e menos C são eliminados, eles se anulam, então nós vamos ter que a constante D é igual a 2A, ou seja, a constante D vai ser igual à dimensão do eixo maior, dimensão 2A. Assim, sendo D, que é o segmento F2D, e D' correspondente ao segmento F1D, igual a 2A, ou seja, igual ao eixo maior, o segmento D', então, vai ser igual à metade do eixo maior, ou seja, será igual a A. Se D' é igual a A, poderemos encontrar os focos F1 e F2 de uma elipse dada com traçado de compasso utilizando essa abertura. Então, com a elipse dada, caso não se conheçam os focos F1 e F2, centramos a ponta seca do compasso no ponto D. A abertura desse compasso será igual a A, ou seja, a metade do eixo maior. E traçamos então, com essa abertura, um arco com ponta seca em D, relembrando a abertura A, e onde ele cruzar o eixo maior, encontraremos os focos F1 e F2 sobre o segmento AB. Podemos lembrar da geometria, da matemática, então sobre Teorema de Pitágoras, que nos diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A será, então, metade do eixo maior. Isso não tem maiores implicações para o nosso traçado em desenho geométrico, mas o conhecimento da relação entre a dimensão do eixo maior e a distância focal e a posição dos focos sobre o eixo maior, sim, fazem toda a diferença para entendermos e traçarmos uma elipse verdadeira. Secante é qualquer segmento de reta cujas extremidades pertençam à elipse, como, por exemplo, o segmento EF. Diâmetro é qualquer secante que passe pelo centro da elipse, como essa reta R que está passando sobre O. Círculos principais são dois, possuem centro no centro da elipse e raios iguais aos semi-eixos maior e menor da elipse. Temos então o círculo principal menor, que tem um raio igual ao semi-eixo menor, e um círculo principal maior, que tem o raio igual ao semi-eixo maior da elipse. A normal a um ponto P da elipse é uma reta que é bissetriz do ângulo formado pelos raios vetores relativos a um ponto qualquer sobre a elipse.
Então, nós temos aqui os raios vetores em roxo, traçamos sua bissetriz, encontramos a normal passando por aquele ponto. Claro que a cada ponto da elipse será traçada uma normal distinta. A reta tangente a um ponto P da elipse é uma reta que contém o ponto P e que é perpendicular à normal N, aqui traçada em vermelho. Então, nós temos a tangente em verde, ela é perpendicular à normal N, que está em vermelho. Por semelhança, a tangente de uma bissetriz do ângulo F1P, P', estando P' no prolongamento do raio vetor que passa pelo ponto P, então, se fazemos a bissetriz desse ângulo F1P, P', nós teremos, então, a tangente T passando pelo ponto P. Ao desenharmos a elipse pelo método do jardineiro, aquele método em que se utiliza barbante e lápis ou um cordão e lápis, notamos que, para a mesma dimensão de barbante, quanto mais próximos os pontos focais, mais achatada será a elipse. Quanto mais aproximados os pontos focais, ou seja, quanto menor a distância focal, mais arredondada ficará a elipse. Temos, então, aqui uma ilustração que demonstra isso. Quanto mais aproximados os pontos focais, mais arredondada será a elipse. Quanto mais distantes os pontos focais, mais achatada será a elipse, ou seja, temos um eixo menor, bem menor em relação àquele eixo maior. É isso que chamamos de excentricidade, a razão entre metade da distância focal e metade do eixo maior. Então, quanto mais achatada, mais excêntrica é a elipse. Aqui é a formulazinha matemática. Excentricidade, ou seja, é igual a C sobre A. Lembrando que C é a metade da distância focal e A é a metade do eixo maior da elipse. Temos aqui na ilustração A, metade do eixo maior, C, metade da distância focal. Como sempre teremos que A, ou seja, a metade do eixo maior, vai ser maior que C, sempre A vai ser maior que C, no caso da elipse, podemos concluir, então, que a excentricidade da elipse será sempre um número entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0 a excentricidade estiver, mais a elipse se parece com um círculo, ou seja, os pontos focais estão bem próximos e a forma da elipse é bem arredondada. Quanto mais próximo o valor da excentricidade estiver de 1, mais ela é achatada. Vamos então agora para as resoluções gráficas, ou seja, traçado gráfico da elipse verdadeira. Primeiro, trace o eixo maior AB e o eixo menor CD perpendicularmente, marcando então o ponto O no centro. Marque agora os focos F e F' ou F1 e F2. Para fazer isso, vamos lembrar que a distância entre os pontos focais e uma das extremidades do eixo menor é igual a A, ou seja, a metade do eixo maior. Então, vamos lá. Pegamos o compasso, abrindo o compasso com essa distância aqui, então utilizamos a abertura A, que é metade do eixo AB, do eixo maior. Então, essa abertura A, abrimos o compasso, levamos ponta seca para alguma das extremidades desse eixo menor, pode ser ponta seca em C, por exemplo. Então, ponta seca em C, abertura igual a A, traçamos um arco que vai cruzar o segmento AB nesses dois pontos.
E aqui, então, marcamos F e F', ou F1 e F2, da maneira que vocês resolverem denominar. Agora marcamos pontos simétricos, 2 a 2, ou seja, de um lado do eixo, do outro lado do eixo marcamos igual, né, em relação ao centro O. Então, simétricos em relação ao ponto O, nós vamos marcando sobre o segmento AB outros pontos. Vamos chamar aqui, por exemplo, ponto 1, ponto 1', ponto 2, ponto 2', sempre com a mesma distância. Ponto 3, ponto 3'. E assim podemos marcar vários pontos sobre o eixo AB, contanto que eles sejam simétricos em relação ao centro da nossa elipse. Agora, vamos pegar o nosso compasso, utilizar essa abertura A1, ou seja, de A até o primeiro ponto que eu marquei, e vamos colocar ponta seca do compasso sobre o ponto F. Lembrando, esse é o método dos raios vetores. O que é que são os raios vetores? Aqueles raios, aqueles segmentos que saem dos focos em direção à curva da elipse. E lembrando das propriedades da elipse, nós aplicamos, então, essa forma de construção. Pegamos, então, essa abertura A1, ponta seca do compasso sobre F, traçamos um arco com aquela abertura. C, vamos lembrar, C, a distância F1 ou F até um ponto sobre a curva da elipse. E a distância de F' até aquele mesmo ponto, somados, devem ser iguais a uma constante que é igual a 2A, ou seja, é igual ao eixo maior. Então, nós vamos agora fazer a abertura complementar, traçar um arco com a abertura complementar a essa abertura A1. Qual é a abertura complementar? Será a abertura B1, pois A1 mais B1 é igual ao segmento AB, que é igual ao eixo maior da nossa elipse. Então, já traçamos um arco com a abertura A1. Agora, vamos traçar um arco com a abertura B1. Desta vez, ponta seca do compasso no outro foco. Abertura B1, traçamos um arco que vai cruzar com o arco anterior em 2 pontos. E teremos aqui, então, os 2 pontos, um acima do segmento AB e outro abaixo, de maneira simétrica, 2 pontos por onde passa a curva da elipse. Já sabemos que ela passa pelo ponto A, que é o seu extremo aqui, o extremo do eixo maior. E ela vai passar também por esses 2 pontos. Marcamos esses 2 pontos. E agora, vamos repetir a operação. Sempre a ponta seca do compasso vai estar sobre os focos, sobre F, F', e as aberturas é que vão mudar. Vamos lá, então, fazer com novas aberturas. Agora, vamos traçar com a abertura A2 um arco a partir do nosso foco F. Então, abertura A2, ou seja, a abertura do compasso de A até o ponto 2, ponta seca em F. Vamos traçar um arco aqui em cima, um pedacinho de arco, outro pedacinho aqui embaixo, só para não ficar um desenho muito poluído. Então, traçamos. E agora vamos traçar outro arco a partir de F' com a abertura complementar, de forma que os 2 raios vetores sempre vão somar a distância AB. Né? Lembrando, os raios vetores sempre vão ter como soma uma constante, e essa constante é igual ao eixo maior da elipse. Agora, então, abertura complementar, ou seja, abertura de B
até o ponto 2. Ponta seca do compasso vai para F'. Traçamos um arco com essa abertura que vai cruzar os arcos anteriores aqui em 2 pontos. Marcamos, então, mais 2 pontos por onde passa o traçado da nossa elipse. Podemos começar agora a imaginar essa elipse aqui pela junção desses pontos aqui no nosso espaço plano. Essa operação, né, de abertura de A até um ponto, o próximo seria o ponto 3, e depois complementar de B até esse próximo ponto, traçando sempre com ponta seca em F e ponta seca em F', nós iremos encontrar consecutivamente todos os pontos que vão dar a curva da nossa elipse. Então, marcamos todos os pontos. Ao unir esses pontos, sempre com aquela mesma lógica de que os raios devem ser complementares de forma a somar a distância entre o ponto A e o ponto B, que conformam o nosso eixo maior da elipse, com a ajuda de uma régua curva ou de uma régua francesa, nós conseguimos então traçar uma elipse verdadeira, sendo conhecidos o eixo menor e o eixo maior. Pode haver casos na vida real, né, no traçado, por exemplo, de um ambiente, ou, por exemplo, ao depararmos com um mobiliário existente, com uma fonte, enfim, com qualquer objeto elíptico, pode ser que nós tenhamos a necessidade de encontrar elementos dessa elipse, seja para redesenhar aquele objeto, no caso de um cadastro, né, de um objeto que não tem um projeto conhecido e a gente precisa fazer o levantamento desse cadastro, seja para intervir sobre esse objeto. Por exemplo, tem uma mesa oval, preciso encontrar o centro da elipse dessa mesa oval, para, enfim, a partir dali desenhar alguma intervenção sobre essa peça de mobiliário, seja o incrustamento de algum elemento de marcenaria, enfim. Às vezes temos uma elipse e precisamos encontrar esses elementos. Daí, como fazemos, né? Vamos agora ver o roteiro para determinar o centro de uma elipse dada. Vamos inicialmente traçar 2 cordas CD e EF que são paralelas uma à outra. Elas vão cortar a curva, marcando então esses pontos CD e EF. Da seguinte maneira, lembrando que CD e EF são retas paralelas entre si, são cordas porque cortam essa elipse, né, em 2 pontos. Vamos achar os meios e vamos chamar esses meios de G e H. Então, o meio de CD, nós encontramos o meio através de uma mediatriz, encontramos o ponto médio. Vamos fazer o mesmo com EF. Traçamos uma mediatriz e encontramos o ponto G sobre CD e o ponto H sobre EF. Encontramos então os 2 meios ou os 2 pontos médios. Por esses 2 pontos, vamos passar uma reta de forma a encontrar AB na interseção da curva. Traçamos aqui, olha, uma reta passando pelo ponto G e H até interceptar a curva da elipse e marcamos aqui os pontos A e B. Até agora, a construção é toda auxiliar. Nenhum desses segmentos representa o eixo nem o centro. Agora sim, vamos encontrar o ponto médio de AB. E encontrado o ponto médio de AB através de outra mediatriz, a mediatriz de AB, encontramos seu ponto médio, e esse ponto médio será então o centro da nossa elipse. O ponto médio M será o centro O
da nossa elipse. Aqui segue toda a construção desse roteiro dado. Já sabemos como encontrar o centro de uma elipse dada. Então, tendo agora a elipse e o centro, vamos tentar encontrar os eixos dessa elipse. Bom, primeiro passo, a partir desse centro, vamos descrever uma circunferência auxiliar que corta a elipse nos pontos F, G e H. Então, ponta seca no centro da elipse, uma abertura qualquer que seja maior que o eixo menor e menor que o eixo maior dela. Então, ela tem que cortar. No que cortou, marque os pontos E, F, G e H. Agora, vamos unir esses pontos e temos assim a figura de um retângulo. Faremos agora as mediatrizes de EG e de FH. Ao fazer essas mediatrizes, encontramos dois pontos médios e vamos denominá-los de P e P'. Vamos então agora passar uma reta por P e P' atravessando a elipse. Teremos então os pontos A e B que determinam o eixo maior da nossa elipse. Sabemos que o eixo menor tem que ser perpendicular ao eixo maior. Assim, traçamos também a mediatriz de AB. Ao fazer a mediatriz de AB, encontramos os pontos C e D e encontramos então o eixo menor passando pelo centro da nossa elipse dada. Aqui está toda a nossa construção desse roteiro. Agora nós vamos determinar os focos F e F' de uma elipse, cujos eixos são conhecidos. Caso os eixos não sejam conhecidos ou mesmo o centro não seja conhecido, nós já vimos anteriormente os passos para encontrar centro e eixo maior, eixo menor. Bom, tendo os eixos, nós vamos lembrar que o eixo maior nós denominamos de 2A e a metade do eixo maior é igual a A. Vamos lembrar que a distância entre os pontos extremos do eixo menor e os pontos focais vai ser sempre igual a A. Lembrando que nós temos uma constante. Sempre a distância entre o ponto da elipse e os nossos focos vai somar 2A. Então, para eu encontrar os focos a partir do ponto C ou do ponto D, eu vou colocar a ponta seca do compasso sobre um desses pontos, abertura igual a A, já que a constante é 2A, então a abertura igual a A, nós vamos ter A para um lado e A para o outro. Então, está seguindo o que nos diz a definição da elipse. Ponta seca num dos extremos do eixo menor, abertura igual a A. Vamos traçar, então, um arco com raio igual a MA, ou seja, ou MB, tanto faz, ou seja, raio igual a metade do nosso eixo maior. Traçamos, então, esse arco e encontramos os pontos F e F', ou F1, F2, como vocês quiserem denominar, que vai estar sobre o eixo maior. Vamos agora traçar uma normal a uma elipse no ponto M dado sobre ela. Primeiro, vamos traçar os raios vetores MF e MF', né? Sendo M um ponto qualquer que nos interesse aqui na nossa elipse. Vamos agora tirar a bissetriz do ângulo FMF'. Traçamos a bissetriz, nós lembramos que o traçado de bissetriz é um conteúdo lá de desenho geométrico 1. Mas relembrando aqui, ponta seca do compasso em M, uma abertura qualquer, marcamos dois pontos auxiliares. Pode ser a mesma abertura ou outra abertura. Vocês vão marcar um arco de um lado
Com a mesma abertura desse arco, traça um arco do outro lado. Vai encontrar, então, a bissetriz desse ângulo FMF'. Ao encontrar essa bissetriz, nós temos, então, encontrado a normal N, traçado de uma tangente a uma elipse. Vamos traçar os raios vetores, sendo M um ponto qualquer aqui sobre a nossa curva da elipse. Então, temos aqui o raio vetor FM e o raio, ou MF, tanto faz, e o raio vetor MF'. Agora, nós vamos prolongar o ponto de contato. A partir de F', vamos prolongar esse segmento, F'M, prolongando para fora da elipse. Marcamos aqui um ponto H qualquer. Vamos agora tirar a bissetriz do ângulo FMH. Traçamos aqui, então, a bissetriz, que nós já sabemos como traçar uma bissetriz, com o compasso, e encontramos a tangente. Vamos lembrar que a tangente, caso nós queiramos fazer concordância de elipse com uma reta, é através da tangente. A reta tem que ser tangente, tem que tangenciar a elipse. Então, nós podemos, por exemplo, apagar essa parte MD e teremos uma de D passando por B, C, A, M, dando continuidade a esse segmento aqui, teríamos, então, uma concordância entre uma reta e um pedaço de uma elipse, um segmento de uma elipse. Vamos lembrar também que a bissetriz do ângulo FMF', formado pelos raios vetores, é a normal da elipse nesse ponto M, que foi exatamente a construção que nós fizemos anteriormente. Esse foi o nosso conteúdo sobre traçado de elipse, conceitos traçados de elipse. Claro que existem inúmeras outras formas de se traçar a elipse, mas essa é uma forma exata e que trabalha com as dimensões tanto do eixo maior quanto do eixo menor. Por isso, nós trouxemos com mais ênfase. Confira lá nossa lista de exercícios, confira a nossa bibliografia básica e nos encontramos, então, na próxima aula de curvas cônicas. Até já!